eu tenho que fazer essa pergunta pra você. Não dá pra receber o pai do Flora aqui e não tocar nesse assunto, que é um assunto que viralizou. Eu fui zoado, né? Vou falar a real, que nos grupos de WhatsApp eu fui zoado quando colocaram lá a promessa do Corinthians foi pro Palmeiras e tal, e não sei o quê. Começaram a aloprar a gente. Mas você, como pai que viveu essa situação de fato ali, o que você pode compartilhar com a gente dessa quase ida do Flora pro Palmeiras? O que aconteceu de fato? Então, na verdade, assim, o pessoal se fala muito desse assunto, mas assim, o Flora, ele sempre teve convites de outros clubes, né? Sempre teve, né? A gente sempre teve. Até hoje a gente tem, né, convite de outros clubes, mas assim, sempre a gente vai prevalecer a vontade dele. Lógico que tem um limite, né? Porque senão o clube mesmo falar a vontade... Não, a vontade dele num conjunto com uma boa formação. Boa. O que a gente pede é uma boa formação para ele, porque não adianta a vontade dele estar ali e não ter uma boa formação. Entendi. Né? Tem a questão financeira, sim, você está trabalhando, você está lutando para ter isso. Né? Até porque nós, como pais, sonhamos em deixar alguma coisa bacana para o filho. Você vai ser assim, o outro vai ser assim, sim. E isso não torna nós errado. Né? Só que assim, a gente vai escutar os filhos, mas dentro de um limite. E tem que pôr esse limite. Porque a nossa parte nós vamos fazer, mas a outra também tem que fazer a sua parte. Porque o que eu peço é isso, uma boa formação para o meu filho, profissionais capacitados, né, para guiá-lo nessa difícil missão, porque às vezes fica fácil, não virou por quê, não vingou por quê, mas fizeram sua parte? Você fez sua parte? Como eu estava te falando, né, do caso do carro lá. Eu aguentei o baque e continuei caminhando para fazer a minha parte. Então, assim, cada um fazendo sua parte, tem grandes possibilidades de acontecer. Pode ser que não aconteça. E aí, é vontade de Deus, não deu e tudo certo. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Então, seja o clube, seja eu como pai, como família e ele como atleta. Entendeu? Então, assim, respondendo novamente lá, procura sempre teve, como tem para outros garotos. Tem alguns garotos que saem pela porta de trás, vão para uns clubes menor, para depois o grande ir lá e buscar ele, já tudo combinado. Entendi. Sabe? Mas eu tô para falar do meu filho, que é o Flora. O Flora hoje está no Corinthians. Legal. E que bom, né? Nós corintianos, nós agradecemos. Isso é fato. Cara, mas assim, eu preciso também tirar essa dúvida. O Flora é sobrenome ou... Da onde vem o Flora, cara? Então, o Flora é o seguinte, o meu pai, né? O meu pai tinha um nome, inclusive era o mesmo nome, né? É o Flávio Flora. E eu sou Flávio Flora, né? Sobrenome. Certo, Flora sobrenome, entendi. E a gente fazia uns eventos. E tinha um segurança no evento que ele sempre brincava com ele, chamava ele de Florinha. Ô, Florinha, mas por causa do pai e por causa do evento, que o evento levava o nome dele, chamava-se Espaço Flora. Então os eventos aconteciam nesse local, Espaço Flora. Certo. Então eu tenho muito a agradecer a isso também, a essa atividade, né, que era o Espaço Flora, que foi por muito tempo, foi ali, nos ajudou a sustentar a minha família. Então, eu só tenho a agradecer. Legal. Esse Espaço Flora, que carregava o nome do Flora, então esse segurança sempre chamava Florinha, Florinha. E ele, em um treino, ele chegou em um treino e ele vinha reclamando. Falou, pai, eu não aguento mais esse nome Lucas. Por quê? Às vezes não sou eu que erro, é o menino lá, porque nessa época estava numa febre esse nome. É o menino lá que erra. E eu tenho que olhar, levando a culpa. E eu tenho que olhar porque... Tô achando que estão falando comigo. E ele me falou isso umas 2 vezes. Certo dia eu cheguei e fui assistir num treino e teve um treino que eu faltei e foi minha esposa levar ele. E nesse treino que a minha esposa foi levar ele, como eu não fui, eu fui no próximo. E nesse próximo que eu fui, eu vi que o treinador já estava chamando ele de Flora. Eu achei estranho. Ô, Flora, eu falei, que coisa louca. E aí, ele dentro do carro falou pra mim, eu falei, por que o treinador tá chamando você de Flora? Ele falou, pai, como eu te falei, eu fiquei com o saco cheio. Eu não quero que me chame de Lucas, tem que ser Flora. Eu sou Flora. Igual
Aí falou o nome de segurança. Certo. É igual ele me chama. Só que Florinha, eu sou Flora. É Flora agora. Caraca. E aí foi, pegou. E ele Meu, ficou até hoje, Flora. cara, impressionante que essa fala remete ao espírito de liderança que ele exerce dentro da quadra. Que é óbvio, quando você assiste um vídeo dele jogando, a forma que ele se movimenta, a forma que ele gesticula com os companheiros. Muitos jogos você vê ele com a faixa de capitão, então você vê que ele tem uma personalidade absurda. O fato dele virar e falar, não quero que me chama mais de Lucas, quero que me chama de Flora, só demonstra esse espírito de liderança e essa personalidade forte, né? Ele tem uma personalidade forte, seja no nome, com a questão aí do cabelo dele também. E do nome, é engraçado que quando nós fomos para a Itália, tem até, acho que a foto no Instagram, tem um barzinho chamado Bar do Flora. Caraca. Bar Flora. É engraçado que nós encontramos um bar lá chamado Flora, porque esse sobrenome vem da Itália, né? Flora. Legal.